Se você já baixou o Anki e abriu o aplicativo, mas não entendeu como que faz para utilizar, fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar exatamente como que você vai fazer para criar o seu deck, para você criar as suas cartas de forma prática e de uma forma simples também. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te recomendar o primeiro vídeo aqui da playlist, porque isso aqui é um mini curso falando sobre Anki, onde eu tô pegando do básico até a prática de fato para você conseguir entender de uma vez por todas. E no vídeo anterior eu falei para você que o Anki, ele não é intuitivo na primeira vez que você acessa, então é muito normal que você abra o aplicativo e não consiga entender na prática como que você faz para utilizar. Eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e especialista em aprendizado de idiomas de uma forma geral, onde eu falo sobre técnicas de estudo, métodos e tudo mais. E ao longo desses 8 anos, cara, eu ajudei muita gente no aprendizado de inglês, saindo do básico até o avançado, então eu tenho bastante experiência nesse campo e é exatamente por isso que eu quero te ajudar nessa frente do Anki para você conseguir aí também evoluir da melhor forma possível. Mas antes da gente entrar no conteúdo de fato, já deixa o seu joinha nesse vídeo porque isso me ajuda demais incentivando o meu trabalho aqui. Bom, e se você já tem conta no Anki, você já tá dentro da plataforma, eu vou pedir para você dar uma olhadinha aqui no mapa do vídeo, tá? Para você pular essa etapa, porque aqui eu vou mostrar na prática como que você vai fazer para criar conta. Então se você já tem conta, pode pular, porque aqui não vai ser útil para você. Vai ser útil para quem tá começando do zero real e ainda não tem conta, beleza? Então vamos lá, o primeiro que você vai fazer aí pro Anki, para você criar a sua conta no Anki, então, vai ser vir aqui na página do Google e pesquisar Anki Web. Esse é o primeiro passo, ok? Assim que você pesquisar, ele vai trazer esses resultados para você e você vem aqui, ó, Anki Web About, ok? Esse vai ser o primeiro passo. E assim que você acessar, ele vai te jogar nessa tela aqui, tá? Ele vai trazer você para esse About aqui, basicamente a tela inicial do Anki. Beleza? E aí você vai vir aqui nesse botãozinho azul, tá? Que é o Sign Up. Então o que que você vai fazer? Aqui você vai colocar o seu e-mail e a sua senha e clicar em Sign Up, beleza? Só isso. Coloca o melhor e-mail que você costuma utilizar e a senha também que você costuma utilizar aí, que seja fácil para você lembrar, para depois você logar na plataforma. Beleza, e aí depois que você coloca ali o seu e-mail e a sua senha, você vai vir para essa tela aqui. E aí você vai precisar ler, aqui são os termos dele de uso, tá? Privacidade e tudo mais. Então você dá uma lida aqui. Eu não vou ler, né, obviamente, porque vai gastar muito tempo, mas isso daqui eu já li, já tenho todas as informações. Então eu clico aqui, ó, nesse botãozinho e coloco em continuar. Então depois que você clica ali em continuar, ele vai trazer você para essa página aqui, basicamente é o quê? Te avisando que mandou um e-mail para você com a ativação da sua conta, simples assim. Então aqui, ó, a gente já tá no e-mail, tá? Já tá dentro do e-mail, ele chega aqui, ó, please verify your email address. Então ele tá trazendo para você essa informação aqui, você abre aqui e clica nesse botãozinho, verificar e-mail, verify email. Cara, deu sucesso. Você já criou sua conta e aí você clica no botãozinho azul de prosseguir. E é isso, então aqui a gente já está dentro da plataforma de fato. Você já está com sua conta criada. Inclusive é interessante que aqui a gente tem um default, que é o primeiro deck que ele já traz como padrão, tá? E você pode apagar, você pode também não apagar, você só pode modificar. Aí vai ficar da sua escolha. Nesse caso aqui, eu só vou modificar para ficar mais fácil o nosso aprendizado. E o primeiro passo aqui então que a gente vai fazer é renomear esse deck de padrão. Então você clica nesse Actions aqui e clica em Rename, ok? Renomear. Vai aparecer na tela aqui para você esse pop-up e você coloca o nome do deck que você quiser. No caso, eu gosto sempre de colocar o motivo do meu estudo, tá? É a forma que eu costumo fazer aqui. Então pensando que eu estou aprendendo, por exemplo, japonês, eu pego e coloco o japonês aqui. Japonês e já era. É isso, acabou. Ok, então agora a gente vai fazer o processo de adicionar aqui cartas dentro do nosso baralho. O nosso baralho, o deck aqui nesse caso já está criado, que é o de japonês. Então agora a gente vai fazer aqui para adicionar carta dentro desse baralho. Eu já vou entrar em mais detalhes, mas só um adendo aqui. É interessante que aqui a gente tem deck, né, o baralho principal, e a gente também tem subbaralhos. Tá? Na prática aqui no web ele acaba não aparecendo porque ele é meio mais limitado, vamos colocar assim. Mas dentro do aplicativo, que aí nas próximas aulas eu vou trazer para você como que a gente baixa o aplicativo do Anki, como que a gente configura o aplicativo do Anki, como que a gente utiliza as extensões também para deixar o nosso estudo mais personalizado ainda. Aqui nesse caso,
é interessante que tem o deck e tem o subdeck. Então, por exemplo, a gente tem o deck de japonês e o subdeck poderia ser, por exemplo, kanji, onde é um deck 100% de kanji. Ou então, aqui eu tô dando exemplo de japonês, né? Vamos colocar em inglês. A gente tem um deck aqui de inglês e aí a gente teria um subdeck, por exemplo, de phrasal verbs ou expressões. E aí a gente colocaria somente expressões dentro desse deck e poderia estudar tranquilamente só as expressões também, beleza? Aqui não vai aparecer de novo, como eu já disse, porque ele é mais limitado aqui na web. Depois, quando a gente baixar o aplicativo de fato, cara, você vai ver que a experiência é totalmente outra. Mas eu faço aqui esse processo inicial pela web, porque aqui ele acaba sendo mais fácil de criar conta e levando em consideração que o Anki, ele é conectado com todos os servidores seus. Então, o importante é, você abre o Anki Web, cria sua conta, cria o seu primeiro deck, e aí depois no seu celular, aí só um adendo, né? No Android, ele é gratuito. Você pode abrir aí a Play Store, se eu não me engano, e aí você baixa e você consegue também a App Store. E aí você consegue baixar também, só que no iOS ele é pago, tá? Então, para o iOS, você acaba tendo um pouco de limitação em relação a isso, mas aí você consegue também abrir o Safari do iOS, conectar na sua conta e utilizar no iOS a versão web como se fosse aí o aplicativo também. Aí você não precisa pagar, beleza? Mas se você quiser pagar também, fica à vontade. Obviamente, a sua experiência no iOS vai ser muito melhor com o aplicativo original se você baixar, beleza? Do que a versão web, porque eu já acabei de falar para você que a versão web ele é um pouco mais limitada. Mas beleza, já te dei essas informações aqui. Aí a gente tem aqui em cima decks, que são os nossos baralhos. Aí tem aqui add, que significa adicionar. Então a gente clica aqui, adicionar, e aí a gente entra numa próxima etapa aqui. Essa etapa de adicionar, a gente tem o tipo da carta. Se você clicar em cima, tem várias aqui. Cara, sempre deixa no básico, beleza? O deck, a gente vai ter aqui o deck que a gente já adicionou, tem o default aqui, que ele não tá aparecendo lá no inicial. Aí aqui tem esses dois baralhos, né? Tem o default e tem o de japonês. Esse de japonês é o que a gente criou, então a gente sempre vai deixar selecionado. Então aqui a gente sempre vai deixar selecionado onde a gente quer acrescentar a carta, beleza? Aí a gente vai ter a frente da carta, que é onde a gente quer a informação para ser lembrada, e a parte de trás da carta, que é a informação, a resposta da informação. Então você olha para a carta e você, por exemplo, você está querendo aprender o nome de um animal. E aí na frente da carta você coloca o nome do animal. Por exemplo, zebra. Aí você coloca o nome do animal e atrás você coloca a imagem, por exemplo. Ou então, sei lá, na frente você coloca a imagem e atrás você coloca o nome do animal, por exemplo. Aí você tem que lembrar. Assim, são várias estratégias, são várias formas que a gente pode seguir aí. Não tem necessariamente a forma mais correta. O mais importante é você levar em consideração a memorização espaçada. A forma como que você vai criar deck, ela tem que ser prática, tá? E aqui até um ponto importante também, você não pode criar decks que sejam extensos. Cara, se eu quiser colocar um texto aqui, eu consigo colocar um texto tranquilamente. Só que na hora de revisar, não vai ser interessante a revisão. Então a ideia é que seja sempre informações mais enxutas, vamos colocar assim. Sei lá, uma expressão, uma frase, uma palavra dentro de um contexto, que aí vai ser uma frase e por aí vai, tá? E aqui é importante também dizer isso porque nas aulas mais avançadas, onde eu vou falar de extensões do Anki, isso daqui vai ser interessante porque nas extensões a gente consegue criar áudios para os nossos cards automáticos. Então, na forma que você vai cadastrar o seu card, vai impactar diretamente na forma que os áudios vão ser gerados para você. Mas beleza. Então aqui, por exemplo, eu tenho um card de japonês aqui. Na frente eu vou colocar teste, por exemplo. E atrás eu vou colocar exemplo do teste, ok? Essa parte de tag você não precisa fazer nada, ok? E adiciona. Aí você viu aqui que já adicionou. Se eu clicar aqui em decks de novo, repara que ele já trouxe uma informaçãozinha aqui, ó, que eu tenho uma carta dentro desse baralho, do baralho de japonês. Agora, se eu clicar aqui em cima de japonês, olha que interessante. É exatamente aquilo que a gente acabou de fazer. A gente tem o teste e beleza, é uma palavra do japonês. Se eu colocar aqui, ó, ok, eu lembrei, ou eu não lembrei, achei difícil, eu vou colocar aqui, ó, mostrar a resposta, botãozinho azul embaixo.
E aí ele vai mostrar embaixo a parte de trás da carta, beleza? Que aí é onde eu vou colocar a resposta de fato para lembrar do que eu tô querendo lembrar, beleza? Aí, ok. Na parte da frente, quando eu coloquei para mostrar respostas, eu já lembrei ou eu não lembrei, tá? Na parte de trás, quando eu colocar para mostrar resposta, ele vai trazer isso daqui. Se eu tiver certo, você vai selecionar, no caso, se você tiver certo, você vai selecionar a resposta aqui de acordo com o que você lembrou, certo? Então, por exemplo, cara, eu achei extremamente difícil de lembrar disso. Então você coloca aqui para ir de novo, tá? Para testar de novo o seu aprendizado. Então, em menos de 1 minuto, ele vai trazer essa carta de novo para você. Se você achou difícil, você coloca aqui que foi difícil de lembrar. Não foi impossível, mas foi difícil. Aí você coloca aqui para em menos de 6 minutos. Aí, cara, foi bom, foi mais ou menos ok. E aí você pode colocar como bom aqui. E, cara, foi extremamente fácil. Eu olhei e eu já sabia do que era. Então, essa carta pra mim, cara, já tá memorizada, já tá na minha memória de longo prazo. Então, não preciso mais dela. Aí você coloca no Easy aqui. E aí, é interessante que quando você acaba de criar uma carta, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Ele vai trazer esses períodos de tempo aqui, porque é a primeira vez que essa carta está aparecendo. Então, sempre quando for a primeira vez, o tempo aqui de frequência, ele acaba sendo maior, beleza? E aí, o que acontece? A partir da segunda vez que você ver essa carta, o tempo aqui embaixo já vai mudar. Então, por exemplo, no difícil vai chegar o momento que, cara, beleza, você lembrou, mas você achou difícil. Então, sei lá, daqui 1 dia ou daqui 2 dias eu te trago de novo, só para você começar a estender só um pouquinho a sua memória em cima dessa carta, mas não ficar muito espaçado. Enquanto que, por exemplo, no Easy aqui, cara, vai estar, sei lá, tipo 1 mês e meio, para você ver essa carta de novo. Então aqui vai muito da frequência. E aqui o importante é você, cara, abrir o Anki todos os dias. Isso daqui é extremamente importante. Não vai fazer sentido nenhum você tá fazendo esse mini curso, você usar o Anki, criar sua conta no Anki, criar todos os decks do Anki e não utilizar, beleza? Isso daqui é um aviso muito importante. Ok, então vamos colocar que foi bom. Depois que você termina, aí ele só aparece essa mensagem aqui para você depois que você termina a sua sessão de estudo. Isso daqui eu só tinha uma carta, mas no seu dia a dia você vai ter mais, tá? Então você vai estudando, conforme você coloca ali as respostas, ele já traz a próxima carta para você automaticamente. Então você só vai revisando e faz a sua sessão de revisão aí do dia. Quando você terminar aí a sua revisão, vai aparecer essa mensagem aqui para você. Congratulations! You have finished this deck for now. Então, parabéns, você terminou esse deck por agora. Beleza, então acabou, né? Aqui a gente já tem o deck, já tá tudo ok. A gente só vai entrar no adendo aqui, que é o quê? Esses botões aqui, tá? Então, se você quiser criar um outro deck, você vai vir aqui, ó, Create Deck. Vai aparecer o pop-up e a gente coloca inglês. Dá um ok, já apareceu aqui o inglês. Aí repara que no japonês tem carta dentro, e no inglês ainda tá zerado, beleza? A gente já volta nisso daqui, mas aqui você tem os seus itens compartilhados, então você consegue compartilhar os decks que você cria, e você tem a opção aqui também de pegar, né, baixar decks da internet, outras pessoas estão compartilhando e você pode baixar. Cara, isso daqui é uma parada que um monte de gente fala que o Anki é bom por isso. E eu, particularmente, eu não concordo com isso. Inclusive, eu falei isso lá na aula 1, tá? Que é o quê? Você baixar coisas dos outros para lembrar coisas dos outros não faz sentido, porque você não estudou aquilo e você não sabe o que aquilo é. Então, você não tem como lembrar de uma coisa que você não estudou, que não tá na sua memória. Então, ou seja, cara, estuda e adiciona. Estuda e adiciona. Não vem por isso daqui, tá? Não vem baixar, a não ser que, sei lá, você já tá num mega avançado do idioma, aí você vem aqui, pô, beleza, eu vou lá pra pegar uns decks mais parrudo, vamos colocar assim. Então, beleza. Tem aqui japonês, eu venho aqui, ó. Cara, olha o tanto de deck que tem da galera compartilhando. E aí, obviamente, né, deixa eu jogar aqui pra cima de novo, que aí a gente tem aqui, ó, os votos. Pelos votos, a gente vê o tanto de download que esse deck teve. Então, esse segundo deck aqui, ó, cara, tá muito bem voltado. Teve muito download. Então pode ser que ele seja um deck interessante para estudar.
Só que é um deck interessante para quem já tem o conhecimento do idioma e quer aprofundar em coisas que ele já sabe, né, e que já tá fácil para ele. No seu caso, se você tá começando do zero, não vai fazer muito sentido, beleza? Agora você já tá com a sua conta criada do Anki, você já tá com seus decks aí criados também, com carta também já criada. Mas agora você vai ficar com uma outra atividade que é o quê? Como que você faz para criar cartas mais personalizadas, acrescentando imagem, colocando campo de escrita para você praticar a sua escrita no idioma que você está aprendendo e várias outras coisas. Para isso, eu tô deixando um card aqui em cima que você pode clicar e ir para a próxima aula. Te vejo lá!